Rodrigo, conta pra gente, enquanto o pessoal vai chegando, vai entrando, vai se situando, como que começou esse seu interesse por idiomas? Eu sei que a gente vai voltar lá atrás, mas a gente gosta que as pessoas contem as histórias, todo mundo fica interessado, todo mundo gosta de saber como que é. Bom, antes de começar a responder, Cris, bem-vinda. Agora apareceu meu visor, Cris entrou. Bem-vinda, beijo. Natália também, que deve estar do lado dela agora. Bom, vamos à resposta. Essa pergunta já me fizeram algumas vezes, Matheus, né? Uhum, E até algum tempo eu não tinha uma resposta, não me lembrava porque, né? Eu era criança e falei, poxa, como é que foi? De onde nasceu esse interesse pela língua, né? E, bom, meu pai trabalhou numa firma de cigarros, né, muitos anos atrás, uma multinacional, e a gente mudava muito de cidade. E eu uhum. morei numa cidade de uma Boa Esperança, que é pertinho aqui do lado, né? E eu passei praticamente 2 anos em Boa Esperança e eu tinha aí por volta de 10 anos de idade, se me falha a memória. E eu estava na rua direita, que é uma rua principal na cidade, uma avenida principal, uma rua que tinha um cinema na época, acho que nem tem cinema mais. E Здравствуй, Mônica. Uma aluna me falou oi em russo. Bem-vinda, Mônica. E eu estava com a minha mãe, estava descendo essa rua, e aí tinha uma ruinha à esquerda, uma ruinha bem pequenininha, e um prédio 2 andares, e uma plaquinha bem assim, simplesinha, bem humilde, né? E lá, escrito aula de inglês e alemão. Eu Olha, parei, olhei e falei, mãe, eu queria fazer aula de inglês. E minha mãe falou, mas aula de inglês, você tem 10 anos de idade, né? Para que aula de inglês, né? Então, assim, essa foi a primeira memória, né, que me veio, né? De onde partiu esse interesse todo. Nós fomos na escola, né? Era um prédio de 2 andares, né? Bem pequenininho. E nós subimos a escadaria e tinha uma salinha, recepção, e tinha uma senhora que na época era idosa, né? E minha mãe falou com ela, ó, a gente estava passando pela rua, meu filho viu essa placa e achou interessante a aula de inglês e alemão, né? Como é que funciona? Bom, aí essa pessoa falou, não, o meu marido, né, ele é da Inglaterra e ele dá aula de inglês e de alemão também, porque nós moramos na Alemanha, né? E vamos conhecê-lo. A gente entrou na salinha, tava lá um senhor que na época devia ter quase 70 anos de idade, é um senhorzinho mesmo, né? ó, Tipicamente inglês, com a roupa assim bem formal, com ternozinho, sabe? Um corte de cabelo todo assim formal, tal. E ele me acolheu, né? Falou, bem-vindo à minha escola, e falava em português, com um pouco de sotaque, né? E ele me uhum. acolheu, né? Me apresentou a salinha dele, uma salinha bem pequenininha, tinha um gravador antigão, né? E daí começamos a fazer aula. Minha mãe me matriculou, éramos dois alunos da escola. Era eu, aluno de inglês, e tinha um outro aluno, que era um jovem, né, mais velho que eu, que fazia aula de alemão. Eram dois alunos na escola. Ó, você estava inaugurando a escola lá já, Inaugurei a ué. escola, inaugurei a escola. E foi o primeiro contato com a língua, né, com esse professor. Se me fala em memória, eu estava tentando lembrar um dia desses, ele chama Jacó, em inglês chama Jacob. Uhum. E então foram os meus passos na língua. Ele me ensinou, né? Ele me inspirou, na realidade, né? A gostar da língua, porque ele contava histórias para mim. Não era aquela coisa de seguir página 1, página 2, página 3. Ele tinha um jeito doce de ensinar, ele me lia poesia. Eu lembro de escritores que ele me falou o nome, isso eu tinha 10 anos de idade, né? Que Ó, logo, depois de 15 anos, né, 20 anos para frente na faculdade, né? Robert Frost, Edgar Allan Poe. Então eu falei, poxa, eu ouvi esse nome lá atrás, quando eu era criança, né? Hoje na faculdade eu estou estudando esses autores, esses escritores, né? Estou lendo poemas, poesias. Então, assim, ele foi a minha inspiração. Fiquei 2 anos na cidade, né, em Boa Esperança. Aí, por volta de 12, mais ou menos, voltei para Varginha, né? E voltando para Varginha. E Varginha, na época, a escola que tinha muito apelo, né? Já era conhecida, o CCA, né? E a minha mãe matriculou no CCA e lá, né, eu prossegui meus estudos, né? Aí eu já tinha um certo conhecimento, né? Apesar de básico, né? Foram poucos anos lá em Boa Esperança, mas eu aprendi alguma coisa, né? Tive um ótimo professor. E aí no CCA foram mais ou menos 3 anos de estudo, né? Fazendo os livros, né?
E já nas aulas Uhum. eu destacava porque eu gostava demais. Eu chegava na aula já com o material já estudado. Então, Ó, as aulas estavam acontecendo e eu sabia o conteúdo antes de a aula acontecer, né? Então, se eu tinha essa paixão, essa vontade de saber mais, né? E foram me saltando de livro, né? Então, durante 3 anos mais ou menos, eu acho que eu quase terminei o livro, né? O último livro, que era o livro 3 na época. Na época, eram uns 6 anos e meio de curso, é um curso longo, né? Então, aí eu fiz esses 3 anos e quase concluí, né, o CCA, e onde depois partiu o convite para poder ter minha experiência profissional, que talvez seja o próximo tema, né? Mas começou aí. nossa, que legal, Rodrigo. E sabe o que eu gosto da sua narração? É a sua riqueza de detalhes. Isso é muito bom. Até o rádio da sala você lembrou. Isso é Eu lembro. ótimo. A gente que está te ouvindo, é muito bom a gente saber tudo. Bacana, bacana, Matheus. Bacana. Muito legal. E aí você parou nessa parte que você já recebeu o convite para ser professor, e aí você começou a olhar do lado de lá. Seria isso, né? Até então era aluno, depois você começou na perspectiva de professor. Pode contar mais um pouquinho aí pra gente? Bacana. Então, aí eu estava lá terminando o curso, praticamente era um aluno, né, para os livros, né, para os módulos da época avançado, né? E a diretora, na época, né, eram duas sócias, me convidou para fazer um curso, né, de metodologia para dar aula na própria escola, né? E isso era um curso que na época era feito no Rio de Janeiro, né? E então a diretora me chamou na sala dela e falou: Rodrigo, a gente percebe que você é um, né, que está sempre na escola. Tinha aulas que eu frequentava, que eram segundas e quartas, né? Ou terça e quintas. Então, quando não tinha aula regular do livro, eu estava na escola para poder participar de alguma atividade. Na época, eu lembro que tinha a Mônica, que era a diretora da escola, ela fazia alguns eventos com estrangeiros que vinham para Varginha. E na época, né, isso eu estou falando de 92, 90, 89, né? Já entreguei minha idade, né? Então, na época, estrangeiro em Varginha era coisa do outro mundo, né? Não era uma coisa muito comum. Hoje em dia, né? O mundo globalizado, né? A gente não tem, a gente encontra estrangeiro em Varginha, né? Em firmas multinacionais. Mas na época, vinham australianos para Varginha, ficar hospedados em casa de família para intercâmbios, né? Então, eles faziam aula de conversação e eu estava lá no dia da aula para assistir, né? E participar, e fazer uma pergunta e aprender. Então, por essa persistência minha, a Mônica falou: Rodrigo, você gosta demais de inglês, eu vou te convidar para você fazer um curso de metodologia no Rio de Janeiro, falar com seus pais. Eu era menor de idade, né? Eu tinha por volta de 15 para 16, uma coisa assim. E aí falei com os meus pais, a minha mãe ficou: poxa, mas Rio de Janeiro, né? Fazer o curso no Rio, uma cidade, né, um pouco perigosa. Meu pai: não, vai, ver como é que é, né? Tem experiência, faz o curso. Eram 3 meses de curso de metodologia, né? Vai fazer o curso, né? Vai desbravar novos mundos aí, sai da cidade e vê como é que é. Você volta, se você gostar, né? Você continua dando aula. Se você não gostar, foi uma experiência válida. Bom, aí depois de alguns meses, né? Isso, depois de uns 6 meses mais ou menos, eu matricularam no curso no Rio de Janeiro, fui para o Rio, né? E fiquei no albergue. Fiquei hospedado num albergue que ficava dentro de uma faculdade. Acho que existe até hoje esse albergue, na Faculdade Estácio, né? No Uhum. Rio de Janeiro. E no albergue eu tive contato, né, com muito estrangeiro que estava hospedado lá, né? Eu tinha aulas de metodologia na parte da manhã, a parte teórica, e na parte da tarde eu fazia as aulas que eram parte prática. Eu tinha que dar aula, né, mini aulas, né, aulas de 10 minutos, né? E tinha uma banca julgadora, né, me ensinando os métodos, os passos, né? Como proceder, como corrigir o aluno, como criar empatia com o aluno. Foi um curso muito rico. Dentro desse curso aprendi linguagem corporal, dicção, fonética, tive aula com um ator, com atriz, né? Porque a linguagem corporal, ela ajuda muito para você criar uma conexão com o aluno, né? Uma aula de qualquer idioma que seja, ou qualquer matéria que seja, né? Tem que ter uma ligação com o aluno. Então, o corpo fala muito, né? Você tem, de repente, o aluno é mais tímido, né? Você tem que tentar, de alguma forma, ler, né? Fazer a leitura do aluno. Poxa, como é que eu vou fazer com que ele se sinta mais relaxado na aula, mais à Sim, vontade, para ele poder aprender o conteúdo, né? E daquele conteúdo fazer que vire não só uma informação, mas conhecimento, né? Então, foi bacana. O curso durou 3 meses, né? E no último dia,
eu prestei uma prova escrita sobre metodologia do curso CCA, né? E na parte da tarde, final do dia, eu tinha que dar uma aula de meia hora. Foi uma aula pela metade, não foi uma aula inteira. E passar por todos os passos da metodologia, né? Como a banca, eu tinha 16 anos de idade, super nervoso, a mão suando, né? Não sabia o que fazer com a mão e aquela coisa toda, mas no final deu tudo certo, né? Eu dei essa aula pro pessoal, eram uns adultos, né? Os gerentes, né? Professores e tal. E apesar do nervosismo, eu passei, né? E voltei para a Varginha, falei, Mônica, aí, diretora, aqui está o meu certificado de conclusão do curso, metodologia de Muito CCA. bom. Pronto, né? Quando é que eu começo? Aí, aí assim, foi o começo da trajetória como professor, né? Eu tinha aí 16 anos, mais ou menos, né? E ela me deu aí turminha de iniciante, né? De criança, Kids, que chamava na época, né? O nome do livro, Kids, crianças, em português. Uhum. E iniciantes, livro um, livro 2. E eu tinha alunos que eram mais velhos do que eu, né? Vários alunos. Eu tinha 16 anos de idade, tinha um que tinha 25, 27. Inclusive, era nome de um aluno que eu via na rua algumas vezes e falava de senhor. O senhor Rodrigo, tudo bom? Olha, Ele era mais velho que eu, né? Ele já tinha uns 25, 27, e eu 16, e ele me chamava de senhor. Foi super engraçado, né? que Aí legal, começou. Rodrigo. Nossa, Sim. muito bom saber da sua trajetória de sucesso desde a adolescência. Isso é muito bacana. Mas aqui, a pergunta que não quer calar. Como foi a sua primeira experiência internacional e que você percebeu a diferença que o idioma faz para uma pessoa, não só profissionalmente, mas para você se virar também? Muita gente que está nos assistindo provavelmente tem vontade de ter, ou se já teve, né, quer saber um pouco mais. O que que você pode falar para a gente? Tá, perfeita a pergunta, Matheus. É, então, assim, vou fazer o link, vou linkando as minhas histórias. Elas têm uma sequência lógica, vamos dizer assim, né? Vou tentar lembrar, né? Você falou que eu Uhum. escrevo os detalhes, vou tentar lembrar cada detalhe. Mas isso eu me lembro muito bem, que foi uma coisa que me marcou bastante, né? Então, quando eu estava no Rio fazendo esse curso de metodologia, eu estava no albergue, como eu tinha dito, né? Esse albergue, então, tinha pessoas do mundo inteiro, né? Muito jovem, da Alemanha, dos Estados Unidos, né? Da África do Sul, da França, da Itália, da Espanha, vários países. E lá eu conversava muito com o pessoal da recepção do albergue, né? E me perguntavam o que eu fazia no Rio, né? Falei, poxa, eu estou fazendo um curso de metodologia, eu quero dar aula na minha cidade, eu moro, né, no interior do sul de Uhum. Minas, no sul de Minas, no interior, né? E então eu adoro idiomas, né? E algumas vezes eu conversei inglês com alguns hóspedes, né? Que me chamavam lá no albergue, né? Ah, tem um menino que está hospedado aqui, ele fala bem inglês. E eu ajudava com algumas coisinhas do dia a dia lá, básicas, né? Mas a pessoa queria pedir Sim. alguma coisa e alguém em recepção não falava inglês ou não falava direito, né? Eu ia lá, da minha forma eu ajudava, né? Socorri a pessoa. Eu socorria, né? Era uma coisa meio que emergencial. Aí fiz amizade com o pessoal da recepção, né? Foi super bacana. E eu lembro que um dia eu estava aguardando um amigo meu, né? Nós íamos pegar o ônibus juntos para poder ir pro curso, né? Aqui no outro bairro. E tinha um grupo de quatro, cinco, né, estrangeiros. Eu achei que eram americanos. E eu sempre fui cara de pau, né? Eu sempre aproximava de estrangeiro para poder praticar, né? O idioma, né? E conhecer, sempre aprender alguma coisa nova. E eu me aproximei desse grupo, falando inglês, só que eles olharam para mim e respondendo uma língua que eu não entendi, na qual eu não entendi. Falei, poxa, que língua que é essa, né? Aí fui me senti ignorado. Falei, poxa, né? Não é inglês, né? Eu não sabia que língua que era. E falei, poxa, tudo bem, né? E peguei o ônibus, fui lá para o meu curso, né? Voltei à tarde, né? E perguntei para o amigo da recepção aqui. Tinha um pessoal aqui de manhã, né? Eles são assim, assim, assado e tal, estão sempre juntos. E eles são de onde? Ele falou, eles são da Alemanha. Aí falei, poxa, da Alemanha, esse idioma um dia quero aprender. Foi meio que um desafio. Poxa, não entendi o que eles falaram, mas um dia eu vou aprender esse idioma. Na frente eu vou te falar como é que aconteceu, né? Como é que eu comecei a estudar esse idioma. Que Mas aí, legal. né, voltando no que você me perguntou, né, que não me esqueci só para fazer o link, quando eu voltei para Varginha, comecei a lecionar, né, depois de alguns meses, talvez um ano, me lembro bem, um ano de 91, foi o segundo Rock in Rio, né, no Brasil. O primeiro foi lá em 85, 86, uma coisa assim, não me lembro direito, mas o 91, me ligaram do Rio de Janeiro, desse albergue, né, onde eu tinha ficado,
E me lembraram, falaram, Rodrigo, você esteve aqui com a gente, né? E me falaram super bem de você, que você era um menino de 16 anos de idade na época fazendo curso de metodologia. E lembramos de você, se você estiver interessado, a gente está com falta de mão de obra, né? E por incrível que pareça, no mês de Rio de Janeiro, né? A gente quer intérprete para poder cobrir o evento do Rock in Rio, né? Então, vou vir bandas internacionais. E, então, nós lembramos de você. Se você topar o desafio, né? A gente não sabe qual banda, né? Que você vai acompanhar. Você vai Que chegar aqui. legal. E falei, poxa, né? Aí já tava com 18 anos mais ou menos, para 19, me lembro bem. E falei, poxa, eu tenho que, né? Eu vou topar esse desafio, né? E falei com os meus pais, não, vai, né? E vai lá fazer o seu trabalho, né? E, para minha surpresa, foi dia 20/1, né? E eu fui convidado para fazer, acompanhar a banda Guns N' Roses. Que isso, Eu rapaz! tenho, Que sucesso, hein? eu tenho aqui em casa, né, o LP, né, guardado com a Aham. assinatura do Axl Rose, né, Autografado. fotografado, guardadinho, né? O pessoal talvez novo nem sabe que é um LP, né? Long play, né? Chama de bolachão, né? E todo velho, despedaçado, mas está guardadinho nas minhas bugigangas, né? Uhum. E foi bem bacana, né? Então foi um serviço assim bem informal. Eu os peguei no aeroporto. Na verdade, era eu mais uma pessoa, que era uma pessoa mais velha, né? Que também falava inglês, e nós dividimos, né? E foi um trabalho informal, né? Que eu fui pago para isso, muito bem pago, né? E foi super divertido. Então, eles eram assim, falavam muito palavrão, né? Aham. E às vezes eles me falaram, ó, Rodrigo, o que eles falarem, você pode traduzir, tá? Mesmo se for palavrão, você pode traduzir. O pessoal quer saber, né? E então eu Claro. acompanhei no dia a dia, né? Questão do hotel, eles queriam pedir coisa para comer, né? E no dia do show, né? Eu, mais dois, ficamos no backstage, né? Que é na parte, antes do palco, atrás do palco, aliás, para poder traduzir, ficar com o microfone na mão, né? Lá no escuridão, lá no fundão, com o microfone na mão. Eles interagiam com o público, né? Falavam alguma coisa, e aí galera, tudo bem? Que Então a gente ficava pra legal, caramba. Rodrigo. Falava muito Não palavrão. fazia ideia dessa história. E aí, né, a gente fazia uma escala, né? Por exemplo, eu fazia 10 minutos, aí depois na próxima fala lá que eles falavam lá, né, não era nada combinado, né? Eles falavam alguma coisa, interagiam, o outro intérprete falava alguma coisa também, fazia a tradução simultânea, né? Uhum. E mesmo ali mesmo no monte de palavrão ali, sabe, achei diferente, né? Foi quer dizer, uma experiência marcante, né? E, quer dizer, falei, poxa, que bacana, né? Eu, nessa idade, já tive experiência, né? E para mim foi bem, assim, inspiring, né? Me inspirou muito a querer fazer algo parecido, né? Que depois iria se tornar a minha profissão, né? A minha formação acadêmica, né? Tradutor e intérprete. Então, a minha vida foi meio que linkando uma coisa com a outra, né? Uma coisa foi puxando a outra e eu fui seguindo, né? Fui pegando o fio da meada e fui, por onde vai levar esse fiozinho aqui, né? Por onde vai levar? E fui chegando. Foi bem legal. Bem legal. Nossa, gostei dessa história. O Rodrigo foi meu professor também, mas eu nem sonhava dessa experiência sua. Tô Sim. descobrindo agora, gostei. Então, foi em Você 91, tem né, foto Matheus? com eles? Tem foto com eles, tem o disco, né, de vinil, né, o antigão LP com a Uhum. assinatura do Axl Rose. Eles me deram um paninho, né, que eles usavam no hotel, me deram guardanapo. Tem mais coisas, tem mais coisas. Me deram, né, eles davam assim, né, brochinho, né, Uhum. e eu falei, vou guardar, né, aí eu coloquei numa caixinha. Você teve alguma oportunidade de conversar algo assim com eles ou era só as traduções mesmo? Ele Era não chegou só e perguntou, quem é você? Não interagiu, nada assim? o Axl Rose, na época, assim, né, minha percepção, né, de uma criança, né, praticamente criança, ele era muito inacessível, né, não Uhum. dava muita bola, não, né. Tinha um outro Entendi. cabeludo, que me falhou o nome agora, um que era cabeludão, né, e ele perguntou, né, de onde eu era, né. Falei, ó, eu moro numa cidade que é próxima a São Paulo, né, que a referência pro estrangeiro é São Paulo, Rio, né. Falei, ó, eu Ainda moro numa não cidade que tinha é o ET próxima. de Varginha para E ainda falar, não né? tinha o ET Então, de Varginha, exatamente. Aí eu falei, eu moro numa cidade que é pequena, próxima a São Paulo, né? E foi assim, que ele me perguntou, mas não interagiu muito. E assim, eu fiquei um pouco de vergonha por serem pessoas famosas, né? Eu fiquei um pouquinho assim, falei, não vou fazer nada que eu não deva fazer, de repente sim. eles vão, né? E como era meio que emprego, né? Falei, poxa, vai que a minha função aqui é só
auxiliar e eu não Uhum. quero quietar, então eu fiquei, né, não teve interação, não. Não teve interação, não. Não, mas tá bom, já teve ótimo, já foi um excelente começo para quem tem 18, 19 anos, foi incrível. E aqui, Bacana. aí você disse que as coisas vão acontecendo na sua vida e elas foram linkando. Eu quero saber deste ponto como chegou a sua primeira vez no exterior. Sim. Bom, aí passados alguns poucos anos em Varginha, né? Eu fui para Belo Horizonte, né? No último ano meu de ensino médio, eu descobri que existia o curso de tradutor e intérprete, né? Até na metade do ano, do terceiro ano, julho, agosto, eu estava voltado a fazer odontologia. Não é possível. Não sei por quê, porque eu não sabia que existia curso ligado a idiomas, né, em nível superior. E, bom, aí, graças à minha ex-diretora do colégio, ela falou, Rodrigo, tem um folderzinho de uma faculdade em Belo Horizonte, particular, e existe um curso que chama Tradutor e Intérprete. E me lembrei de você, você já dá aula de inglês há alguns anos, né? E você dá uma lida aí, leva para cá, se te interessar. Foi uma mão divina na minha vida, porque né, eu não sabia que existia o curso de tradutor e intérprete, né? Eu conheci o curso de letras, né? Mas não é o que eu queria fazer. É um curso menos específico, né? Uhum. E, bom, ali o folderzinho e falei, poxa, é isso que eu quero fazer, imagina, né? E eu falei com os meus pais e eu tinha uma tia na época que morava em Belo Horizonte e liguei e falei, tia, no final do ano tem vestibular e eu quero fazer o curso de tradutor e intérprete na faculdade. Se eu passar, a senhora pode me acolher, né, por alguns meses, né, que eu não conhecia ninguém, né, só a minha tia, né, me dar uma força nos primeiros meses. Fiz o vestibular, entrei na faculdade, né, e comecei a cursar o curso de tradutor e intérprete. E lá, para mim, foi, né, vamos dizer, um campo, né, e muito florido, né, porque lá eu tive oportunidade de conhecer pessoas, né, de outros países também, e tive opção de fazer outros idiomas, né. Nesse intervalo, entre a mudança de Varginha para Belo Horizonte, né, um pouquinho antes de eu me mudar para lá, foi onde eu vou linkar a história do alemão, né, aquela história do Alberg que eu falei, poxa, que língua que é essa, né. Em Varginha tinha uma banca, aliás, tem uma banca que se chama Ramada. O dono era japonês, né? Uhum. Acho que até faleceu, não me lembro, não sei. É uma banca aqui no centro da cidade. E lá eu entrei para comprar uma revista de inglês e tinha lá no cantinho uma revista de alemão. Chama, né? Cursos de Idiomas Global. Eram fascículos semanais que vinham com a fita cassete. O pessoal mais novo não sabe que é fita cassete, mas tinha cassete, colocava num toca-fitas, uma coisa bem antiga, né? Bem E antiga. bem antiga. E eu comprei, né, esse fascículo, era uma revistinha bem fininha, assim, 20 páginas no máximo, e com as lições de alemão, né? Tinha a primeira parte que era vocabulário, depois tinha a parte de tradução tinha uns diálogos, né? Aí eu ouvia fita cassete, ficava repetindo, né? Como vai você em alemão? Qual o seu nome? E comecei assim a brincadeira, né? Falei, poxa, essa língua aqui eu quero aprender, né? E nisso, né, durante 3, 4, 5 meses eu estudei, me mudei para Belo Horizonte, e na faculdade, né, o curso meu é tradução, né, inglês-português, e tinha idiomas que eu podia escolher, né, os optativos, né, para poder, não é para eu ser tradutor, né, oficial, né, fora inglês-português, mas poder abranger, Sim. né, área de conhecimento, no caso idioma, né, aí tinha lá sueco, tinha russo, né, eu falei com a Mônica um dia que eu tive o primeiro contato com o russo na faculdade, né? Isso já faz 20 e tantos anos atrás, né? Me formei em 95, se me fala em memória, 96. E aí lá na faculdade tinha um departamento de alemão. Falei, poxa, aqui então eu vou continuar meus estudos, né? E lá eu prossegui meus estudos. Eu era um dos 3 que tinham alunos de alemão, não era um idioma muito procurado na época, né? E fui estudando, aí passei para o russo, né? E na faculdade tinha uma russa, né? Que era uma intercambista, estava lá 6 meses, já em Belo Horizonte, e me ajudou com o alfabeto cirílico, né? Que é um alfabeto diferente do nosso, não é o romano. Na Rússia eu uso outro alfabeto, chama cirílico. E comecei a me interessar por outros idiomas. Aí fiz o russo, né? Um pouquinho, o alemão, estudei mais profundamente. Aí tive contato com o sueco, que é um idioma que um dia eu quero aprender, né? Eu aprendi o básico, né? E foque no inglês, né? Aí aprendi inglês com mais profundidade, né? Fonética do inglês, dicção. Aí tinha aula de literatura americana, literatura britânica. Aí tive que ler.
muita poesia, muito livro, né? Muito escritor estrangeiro para poder ter uma visão literária, né? Então, foi uma faculdade para quem, né? Para quem gosta de idioma, vamos dizer, é um prato cheio, né? Aí Sim, eu eu vi que o mundo ia ser pequeno. Falei, poxa, com o idioma na minha mão, acho que eu consigo daqui a pouco viajar, né? E conhecer alguma coisa, aí colocar em prática, né? A teoria, né? Eu ficava sonhando, né? Na época eu não tinha grana para poder viajar. A faculdade que eu fiz era particular, né? É particular. E os meus pais, né? Pagavam. E já trabalhava na época, né? Eu dava aula de inglês já no CCA de Belo Horizonte, né? Então eu pagava algumas coisas, né? Algumas despesas eram por minha conta. E a faculdade, que era a despesa maior, né? Faculdade super cara, sim. particular, meu pai que ajudava. E, e nessa época eu já sonhava, né? Poxa, eu quero viajar. E assim, só para você breve, tem um episódio que eu me lembro que eu estava talvez no segundo ano de faculdade, no máximo terceiro, era mais para o começo. Eu falei, poxa, eu queria fazer um intercâmbio, né? Trancar a faculdade, de repente, 3 meses, cinco meses, seis E meses, viajar. e viajar, né? E depois eu volto, né? E eu estava num bairro lá em Belo Horizonte, chama Savassi, um bairro, né, de classe média Sim. alta, né? E lá tem uma agência que existe até hoje, chama STB, que é uma agência ela é focada para jovem, para universitário. Então eles te dão algum desconto, né? Você mostra a carteirinha de universitário, você tem desconto, né? E eu lembro que entrei na faculdade, desculpa, entrei nessa agência de turismo, né? Para fazer uma cotação, né? Eu pensava aí Estados Unidos, que é o mais que o pessoal procurava muito, Canadá, né? Falei, poxa, quem sabe eu consigo, né? E aconteceu que a moça que me atendeu, ela falou, bem-vindo, né? Você faz que faculdade? Eu falei, faço faculdade de tradutor, né? Estou no segundo, terceiro ano e eu queria muito viajar, fazer um mini intercâmbio, né? E eu queria saber valores, né? Como é que funciona tal. E a primeira pergunta que ela me fez, isso eu não esqueço até hoje, foi assim: você tem cartão de crédito internacional? E Aí, né, essa pausa que eu fiz agora foi a pausa que eu fiz, né, olhando para ela, falei, cartão não. de crédito internacional, né? Eu não tinha nenhum nacional, imagina internacional, né? Na Uhum. época, tinha que ter na sua conta corrente dinheiro, né, para poder ter um cartão de crédito internacional, né, mais ainda. Eu era um simples estudante, não tinha menor, né? Então, aconteceu que eu saí de lá quase chorando, né? Falei, poxa, não, moço, eu não tenho cartão de crédito internacional, mas um dia eu vou ter. Um dia eu volto Um aqui. sonho quase destruído, né? Quase destruído, né? Então, por algumas horas aquele dia, eu lembro que eu fiquei muito triste, muito chateado. Falei, poxa, mais uma hora eu vou conseguir, né? Com o meu dinheiro, né? Eu vou juntar centavo por centavo aqui, né? Em uma hora. Bom, aí voltei para a faculdade, né? Estudei bastante, né? Fiz estágio, né? Teve um evento que foi em 94, eu acho, em 94 ou 5, não me lembro, foi um pouquinho antes de terminar a faculdade, estava no finalzinho, na reta final já. Teve um evento no Rio, chamado. Foi o primeiro evento de meio ambiente, né, do mundo. Eco foi em 92, Eco 92, lembrei pelo Eco 92. É um evento de meio ambiente, né? Uhum. Evento grande foi no Rio de Janeiro, então vieram jornalistas de vários países do mundo, né? Ambientalistas, né? Pesquisadores, cientistas, e teve um evento paralelo, né? Menor em Belo Horizonte, né? Que eles chamavam de Green Press, que é imprensa verde, né? Só que era um evento com menos pessoas, menos jornalistas, né? E aí na faculdade fizeram um teste, né? Para selecionar dois alunos do curso de tradutor, né, que melhor se destacavam para poder cobrir o evento como intérprete, né? Adivinha quem foi? Aí passamos eu e um amigo meu que chama Paulo, né? Paulo Amado de Souza, que hoje, inclusive, ele é diplomata. Eu contactei, né? Muitos anos eu perdi contato com ele, tinha perdido contato com ele mais de 15 anos, deve ter um ano e meio, né, que eu consegui encontrar, né, via Itamaraty, eu liguei para Itamaraty e me cederam o e-mail dele, né, e me ligaram aqui para ver quem eu era, né, porque tem todo um processo, né, Sim. o negócio é sério, né, e, bom, mantive contato estabeleci o contato com o Paulo, né, que foi esse amigo meu que passou, né,
nesse teste na faculdade. Então, nós éramos os dois intérpretes, né, do evento para algumas delegações de alguns países. E eu fiquei com a delegação da Suíça, né, eles faziam reportagens ao vivo, né, eu fazia a tradução de fundo, né, simultânea praticamente, e fazia credenciamento também de jornalista de várias partes do mundo, né, para dar o crachá, falar Uhum. de evento, onde era a sala principal, onde ia ter workshop, não sei o que e tal. E no último dia, né, houve uma excursão para Ouro Preto, né, saindo ali do Minas Centro, que é um salão de Sim. convenções, né, que equivale ao nosso Capitólio aqui, só que bem grande. E eles ofereceram para os jornalistas, né, do evento uma viagem para conhecer Ouro Preto, cidade histórica, né, e me convidaram para ir no ônibus de japoneses. Ah, E, né, e foi super bacana. Eu lembro que teve um evento, acho que aluno meu deve saber dessa história, que eu já contei algumas vezes, alguns alunos que estão aí, talvez a Larissa, a Mônica não, porque a Mônica está aqui há menos tempo. A Maria do Carmo, tudo bom, Maria do Carmo, que entrou agora, que trabalhou comigo, do CCA. olha só, eu lembro dela, muito bom. Sim. E eu estava no ônibus, né? A gente estava saindo de Belo Horizonte, escoltado pela polícia, né? Com helicóptero, né? Tinha gente famosa dentro desse ônibus, né? Pessoas do Japão, né? Jornalistas né, que estavam lá cobrindo o evento. Então, foi muito bem programado, a logística de segurança, né? Com exército, coisa e tal. E eu estava no primeiro banco com uma jornalista chinesa, japonesa. Ela era bem baixinha, do lado dela. A gente conversando em inglês, né? E ela falou assim para mim, assim, nossa, mas você parece tão novo, né? E tá cobrindo o evento, né? Parabéns, né? Eu falei, não, que bom, eu gosto muito de idiomas, né? Eu tô no final da minha faculdade, né? Eu quero trabalhar com isso, né? Só que eu nunca viajei para fora do país, né? Mas eu quero fazer isso o mais breve possível, tal. E ela perguntou, mas se você, fora a sua faculdade, você trabalha também? Eu falei, sim, eu dou aula de inglês já tem alguns anos, né? Uhum. Olhou para mim assim, falou, poxa, você dá aula de inglês? Ela parou, ela levantou no ônibus em movimento, ela segurou na poltroninha assim e falou em japonês, algo que eu não entendi. E depois ela traduziu para mim. O pessoal do ônibus levantou, bateu palma para mim Ah, e me fez uma reverência, porque no Japão, né? No os Japão, professores são reverenciados, né? exatamente, né? Até assim, é triste pensar, né? Comparar com o nosso país, né? Como é que a classe é vista, né? Infelizmente. Uhum. E ela me falou que no Japão, né, o professor, ele é o único que me parece que pode colocar a mão, né, no imperador, No porque o Imperador, eu status, ouvi uma história. né? Então, assim, ele tem um status muito alto. Ele que é o professor que ensina, que faz o médico, que faz o engenheiro, que faz o professor, que faz um padeiro, que Que faz um, forma né, todas as outras jornalista. profissões, né? Exatamente, né? Então, assim, Nossa, que isso me história de marcou. arrepiar, Rodrigo. Gostei. Foi Ó, bem que bacana, massa. bem bacana, bem bacana. Aí foi, né? A gente foi para o Preto e fizemos os passeios lá, a gente mostrou as igrejas históricas, né? E contou a Uhum. história da época do Brasil colonial, né? Esse cara super interessado, batendo fotos. Foi assim, foi uma coisa que marcou muito, né? 92. Bem bacana. Nossa, Rodrigo, isso é uma caixinha de surpresa, é. Cada hora uma história, que legal. Vamos dar um alô para quem tá chegando aí, ó. Josiane, minha Josiane, cunhada, tudo bom, a Josiane? Denilza, a Maria do Carmo a gente já Do falou, Carmo, a Dani mochilando, a Dani Letícia, Mochilado. o Alexandre. Aqui, ó, o Natan falou assim, ó. Já faz um tempinho, né? Esse interesse dele por russo também me animou na época. E acabei aprendendo o alfabeto cirílico. Parei aí, mas graças à paixão desse mestre, olha só. Obrigado, obrigado, muito obrigado. Aí a Larissa comentou. E hoje ele sabe um cadinho de todos os idiomas e passa e contagia a gente, olha só. Obrigado, Larissa. Muito bom. O pessoal vai escrevendo, a gente vai conversando e na medida do possível a gente vai, né, fazendo as perguntas e vai comentando. Vou aproveitar a pausa para a gente fazer uma divulgação, tá, Rodrigo? Ok? Eu tenho um parceiro aqui no Instagram que faz as nossas artes. Vocês viram aí a arte de divulgação do nosso bate-papo. Foi feita pelo Gustavo. Ele trabalha com artes impressas e também artes, né, para a internet, artes virtuais. Então, se você que está nos assistindo precisa de uma arte, seja para imprimir, ele também tem uma gráfica, ou seja,
para as redes sociais, pede para o Gustavo, o site dele é www.pedeprogustavo.com.br. Aqui no meu Instagram eu postei a arte e também marquei o perfil dele para vocês conhecerem um pouquinho mais do trabalho, o portfólio. Então fica a dica para vocês, pedeprogustavo.com.br. Tá divulgado, Rodrigo. Bacana, bacana. Show de bola. Rodrigo, vamos entrar no intercâmbio, rapaz? Eu tô doido para saber a sua Bora. primeira experiência Bora. internacional. Eu sei que você já foi para estudar, eu sei que você já trabalhou também, eu sei que você já foi para passear, eu sei que você tem uma experiência bem grande nesse assunto. Então, por onde a gente pode começar? Eu sei que tem muita coisa e tem muitos países. E se você que está assistindo agora tiver alguma pergunta, tiver alguma dúvida, é só escrever aqui nos comentários, tá bom? Que aí a gente lê e o Rodrigo vai respondendo. A história, então, voltando, né, logo depois do término da faculdade, né, nesse intervalo, lá em Belo Horizonte, eu tinha uma colega, que se chama Márcia, e ela namorava um alemão, né, e a Márcia falava inglês, né, eles conversavam em inglês, e ele não falava português na época, né, claro, ele tinha recém-chegado, começaram a namorar, e ela falou, Rodrigo, eu tô namorando um alemão, né, e me lembrei de você, você podia conhecer, vamos sair, marcar um dia, a gente vai numa churrascaria, né, pra você conhecê-lo e tal. Fiz o contato com essa pessoa, né, que futuramente virou um grande amigo que eu tenho até hoje, né, e então, quando eu terminei a faculdade, né, eu contei evento que eu tentei, né, eu fiz um orçamento, né, tentei fazer orçamento de uma passagem aérea, só que, né, a moça falou que eu tinha que ter cartão internacional, né, falei, não, tudo bem. Uhum. Aí eu tinha esse contato na Alemanha. Enquanto ele estava em Belo Horizonte, ele estava no hotel, né? E eu morava numa república e um quarto era vazio. Eu falei, ó, se você quiser ficar na minha casa, né? Tem um quarto que é vazio, você não tem que gastar com hotel. Fiz o Sim. convite, ele prontamente aceitou. A gente criou um laço de amizade, né? Falou, Rodrigo, quando você for para a Alemanha, você vai ficar na minha casa, né? Quando você quiser, as portas estão abertas. Falei, poxa, não me convida que eu vou. Tem aluno meu que sabe que essa história é verdade, não pode convidar que eu vou mesmo. Olha só. E a E na oportunidade surgiu, hein? surgiu. Acho que a gente vai, né? Que eu falo, a gente vai na vida, a gente vai tentando aproveitar as oportunidades, né? O trem vai passando, você vai ter que entra no vagão, mesmo que dê errado, né? Você conhecer um lugar diferente, né? Mesmo que você se perca pelo caminho, né? Você Uhum. aprendeu aquele caminho e pode ser que lá na frente aquele caminho fala, poxa, esse caminho que era escuro, né? Cheio de mato, de alguma coisa serviu, né? Sim. Aí eu lembro que eu terminei a faculdade, né? Aí eu estava assim, naquela indecisão do que eu ia fazer da minha vida, se eu ia continuar em Belo Horizonte, né? Para ser tradutor lá mesmo, se eu ia para o Rio de Janeiro, que lá tinha mais mercado para a área que eu trabalho, com mais estrangeiro, né? Com mais turismo. E nesse intervalo eu vim para Varginha, né? Fiquei na casa da minha mãe, do meu pai, e fiquei pensando, falei, poxa, eu vou tirar um mês para poder pensar na minha vida, que eu vou fazer? E eu estava vendo um programa de televisão, não lembro o canal, né? E falando sobre intercâmbio e tal. Eu falei, poxa, eu vou ligar para um amigo meu da Alemanha, quem sabe, né? Eu Dá liguei para certo. ele, na época era Embratel, que era uma fortuna fazer ligação internacional, né? Falei, mãe, eu Uhum. vou, eu vou ligar, mas eu vou pagar depois, Aquela história, né? né? E paguei, né? E paguei. E falei, Frank, ó, terminei a faculdade e você me convidou, né, há uns anos atrás, e eu queria muito conhecer a Alemanha, né, para poder aprimorar o meu conhecimento. Já estava estudando em alemão já há mais tempo, né, já falava um pouquinho melhor, né. Falei, poxa, eu queria muito conhecer um país, né, e a Alemanha seria, poxa, né, e já conhecer a Alemanha de cara, né, Europa, o continente mais antigo do mundo, né, a Alemanha é um país super organizado. Bom, resumindo a história, fui para a Alemanha, Matheus, né, e fiquei na casa dele. E minha mãe quase surtou, né? Na época que eu falei que Eu ia ficar. imagino, coitada. Isso eu falando de, né? Isso, né, em 95, 96, né? Não era tão comum uma pessoa de classe média baixa, né, fazer uma viagem internacional. Sim, Não era o mundo globalizado como hoje, né? Isso há como é 20 hoje. Não tinha anos, internet, não tinha não nada tinha, disso, né? não tinha internet, né? A pessoa mais novo, poxa, mas é tão fácil hoje. Na minha época não era fácil, né? Não era, era muito sacrificado, questão financeira, era muito caro, né? Você ficou em E Berlim? eu fiquei em Frankfurt, Aham. que fica mais ou menos no meio da Alemanha, do lado esquerdo, assim, um estado que chama Hessen, né? Hessen é um estado que equivale a Minas Gerais aqui, né? Chama Hessen, Frankfurt. E Berlim é mais ao norte.
Quantos anos você E tinha? Que a Mônica tá perguntando a aqui, ó. Mônica perguntou, Mônica, boa pergunta, Mônica. Eu tinha recém terminado a faculdade, eu devia ter 21 anos de idade. Uh, 21 anos de idade. 21. 21 anos e de a Dani idade. mochilando lembrou aqui, sem Google Maps. Nada de Sim, Google Maps. sim, 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 exatamente. E aí, como que você se E, virou? Você ficou com medo? Como que foi a experiência? Porque muita então, gente tem até medo de fazer uma viagem internacional ou alguma coisa, mesmo sabendo que hoje tem internet, e tem Google Maps. Imagina naquela época, né? exatamente, exatamente. Eu acho que vale sim muito desafio, né? Isso eu comecei essa brincadeira, né? Há 20 e tantos anos atrás, que foi a primeira viagem, né? E o pessoal me pergunta, poxa, mas você não tem medo de viajar, né? Você não fica com frio na barriga, num país que você não domina a língua às vezes, ou cultura diferente, ou religião diferente, costumes diferentes, comida diferente, temperatura diferente, né? Até o cheiro é diferente, né? Quem viaja sabe o que eu tô falando, né? Não precisa ser fora do país, não, no Brasil mesmo. A gente está aqui em Varginha, Sim. você vai para Poste de Caldas, é outro cheiro, né? Outra Uhum. temperatura. Vai para São Paulo, né? Você tá, né? Então, assim, é tudo diferente. Então, essa estada na Alemanha abriu muitas portas para mim, foi a primeira experiência internacional. Eu lembro que eu fiz um voo de BH para São Paulo, foi o primeiro voo meu, né? Foi o aperitivo, né? Foi um voo de quase uma hora, né? Pela VASP, que é uma companhia que nem Ó, existe mais, pela VASP, e me deram um sanduíchezinho, assim, grandão, sabe? Com muita coisa para comer, o voo de quase uma hora, e hoje em dia não dão nada, né? é bem E por aí. e em São Paulo foi onde eu peguei meu voo para a Alemanha, né? E esse amigo meu ia estar me esperando no aeroporto, né? Mas foi assim, parecia que eu estava indo para a Lua, né? Eu tinha 21 anos de idade, né? Assim, nenhuma experiência internacional, meu alemão não era grandes coisas. E foi, né? Falei, poxa, eu tenho que ir, né? Eu queria tanto esse momento, agora eu tenho que enfrentar, né? Agora eu vou chorar no avião, né? Mas a mãe não pode ver, né? Então, agora que você Não. vai, né? Vai. E cheguei lá, e estava me esperando, né? Mas achou que ele não fosse me esperar, ficou super preocupada, né? E eu cheguei lá e parecia que eu estava em outro planeta mesmo, né? Então, assim, eu olhava, ele me pegou de carro, né, no aeroporto e me levou para a cidade dele, né, que era do lado de Frankfurt, né, uma cidadinha pequenininha, lá tem muitos vilarejos, né? Então, eu Sim. fazia aula de alemão em Frankfurt, né, que é a cidade grande, ele morava numa cidadezinha que era do lado, né, meia hora de carro, numa vilinha. Lá tem muita vilinha, né? E liguei para minha mãe, mãe, tô aqui já na casa do meu amigo, tudo certo, né? Tudo tranquilo, tudo seguro, tô são e a salvo, tudo bem o voo, né? Tô vivo, né? Aquele E checklist normal, né? um checklist para a mãe, né? E foi legal, né? Assim, muita coisa aconteceu na Alemanha, né? Não dá para Você ficou contar lá assim quanto agora. tempo? Então, eu falei para minha mãe que ia ficar uma semana. Eu falei, mãe, eu volto em uma semana. Eu Duvido. fiquei, eu fiquei 3 meses, né? Ah, E nesses três meses, antes dos 3 meses completarem, né? Porque são 3 meses como turista. Depois você não pode ficar, né? Isso vale para a uhum. Europa até hoje, né? Você pode tirar, Sim, comprar passagem amanhã. Hoje a gente não pode, porque a gente não pode, brasileiro não pode entrar em outros países, né? Mas se pudéssemos, né? Você compra a passagem e vai e fica 3 meses, não tem problema nenhum. E tem que voltar, né? No dia seguinte. Antes de completar os 3 meses, esse amigo meu, ele conseguiu para mim um emprego na cidadezinha onde eu morava. É uma cidadezinha pequenininha, eu era o único brasileiro. E tinha uma escola lá de criancinha, né? Eles estavam atrás de alguém que dava aula de algum idioma. E eu dei aula de português para as criancinhas de 6, ah, 7, que 8 anos de idade, fantástico, hein? né? Então, eu consegui fazer um visto, né? De trabalho para ficar lá durante mais 3 meses, né? Então, eu acabei ficando 6 meses, eu dobrei o tempo, né? Aí eu consegui fazer uma grana e foi onde eu comecei a viajar um pouquinho, né? Porque eu não queria viajar com meu amigo sem pagar, né? Ele tem um carro, tinha um carro, né? E combustível não é tão, nunca foi barato na Europa, né? E falou, eu quero Uhum. viajar, mas quero te pagar o combustível, pelo menos, né? Já estou na sua casa, né? Aí eu conheci a Bélgica, conheci Liechtenstein, conheci a Áustria, conheci a Polônia, conheci Holanda, né? Então, Nossa, que viagem ruim, um hein? giro, fiz um giro, fiz um giro, Que fiz um giro. beleza, hein? Foi bem legal, bem legal. Foi a primeira experiência internacional, né? A primeira a gente nunca esquece, né? Nossa, e já deu para conhecer tantos países assim, sensacional, é. Foi bem E a legal. Mônica escreveu aqui, ó, a mãe esperando em casa com a chinela na mão. Exatamente. Mônica, foi quase isso, viu? Quase isso, né? Muito bom.
A minha mãe, anos depois que ela foi, né, depois de, assim, não me lembro agora, mas 5, 6 anos depois que ela, depois eu fui ficando adulto, né, e falou, nossa, que bom que você fez essa viagem, né, ter experiência, porque hoje você é uma pessoa mais centrada, você teve a oportunidade de ir, né, e sentir, Uhum. e você estudou tanto para esse momento, né, então minha mãe, depois de anos ela entendeu isso, né, e minha mãe sempre me apoiou, né, e era medo, né, de perder o Sim, do mundo dela. novo, do desconhecido, né? Exatamente, exatamente, Matheus, exatamente. Então você já viajou a primeira vez para o exterior, transformou um passeio em intercâmbio de trabalho e já começou a trabalhar também. Sim, sim, exatamente. Emendei uma coisa na outra. Eu sempre curti, né? Eu estava vendo a sua live com a Jaísa, né? Falou de viagens Sim. também, né? E com a própria Dani Mochilano, que eu assisti também, gostei demais da live dela, né? E eu vi, né, as duas falando de suas experiências aí e tal, bem legal. Eu sempre curti, assim, viajar depois de uma certa idade, não mais como turista só, né? Mas eu queria sempre me inserir na sociedade, né? Para sentir como é que é a cultura A local. cultura de lá, né? Porque assim, eu vejo que tem pessoas que eu conheço que viajam, né? Nada contra, né? Cada um sabe como gosta de viajar, né? É, você ficar no hotel, né? E você tirar foto em um lugar, né? E comprar um presente, mas se você não estudar sobre o país, não interagir com o local, se possível falar a língua do local, não falar fluente, mas um pouquinho pelo menos, né? É uma marca de educação, né? De respeito, né? Onde você está Sim. visitando, né? Eu acho que faz toda a diferença, a gente não entrou na parte de idiomas, né? Mas faz toda a diferença. Os lugares que eu conheci até hoje, de eu falar, se não falar o idioma com fluência, pelo menos me comunicar em um nível básico, né? E se possível intermediário, eu vi que abri muita porta, muitos corações e vamos dizer que é uma ponte, né? Você conecta a pessoa mais rapidamente, né? O Mandela falou, né? Quando ele estava vivo, que quando você fala numa língua neutra entre você e uma pessoa, outra pessoa, você toca, né? Você toca o cérebro dela. Você faz uma conexão, né? Vocês fazem negócios, vocês se comunicam. Mas se você fala na língua da pessoa, você toca o coração da pessoa. Isso você fala do Mandela, né? Não é minha. E acho linda essa citação dele, porque realmente o que ele falou, para mim, não é uma informação, isso é conhecimento, porque virou uma coisa que eu experimentei, né? E me passou emoção, né? E é verdade, né? Você é outra convivência com a pessoa, né? O sorriso é diferente, né? A pessoa fala, poxa, esse brasileiro, né? A gente é visto pelo resto do mundo como um país periférico, né? Infelizmente, né? A nossa Uhum. imagem até hoje, né? Espero que um dia mude, né? Então você conhecer um pouquinho da cultura do país, né? Conhecer escritores do país, né? O nome dos locais, o nome dos museus, o nome das praças, né? Isso faz toda a diferença na minha opinião. Aí já é uma dica fantástica pra gente, né, quando for viajar, procurar saber um pouquinho, isso é muito interessante. Aqui, quantos países você já visitou? Quantos tem aí, quantos carimbos no seu passaporte? Então, Matheus, essa pergunta, né, as pessoas me fazem, né, porque sabe que eu gosto de viajar, né, eu falo que as paixões da minha vida, né, a minha família, né, uma trinca de três, né, a minha esposa, a minha menina Natália, minha filha, né, a Cristiana é minha esposa e minha mãe, né, essas três mulheres Uhum, são as minhas musas inspiradoras, né, que legal. e depois das três, eu diria que viajar, né, viajar para mim é uma coisa que não, um vício, né? Um vício do bem, vamos dizer assim, né? É uma coisa que não dá para ficar sem. E então assim, eu vejo que você conhecer outros lugares, né? Você aumenta o leque de raciocínio, né? Você aprende a pensar diferente, você se interessa por coisas pelas quais você não interessava anteriormente, né? É um mundo que você descobre que você não tinha antes, né? Isso quaisquer viagens, né? Você falou de viagens internacionais, né? Então, nunca contei quantidade de países, né? Uhum. Mas, mais ou menos 15, 16, mais ou menos. Eu acho assim, voltando, linkando o que eu tinha falado, não é tanto pela quantidade, às vezes, assim, eu me pauto mais pela qualidade das viagens. Não foram tantos países assim que eu conheço, mas em cada um desses que eu tive a oportunidade de conhecer e de visitar,
né? Tive Foi muita intenso, né? Foi Uhum. muito intenso, né? Porque eu conheci famílias, eu fiquei em casa de família, eu trabalhei, né? Eu tive um intercâmbio que eu fiz, depois eu vou comentar se alguém se interessar, né? Nome de websites para a pessoa fazer intercâmbio com preço mais em conta, que cabe no nosso bolso, né? Então, eu trabalhei com família na Suíça, eu fui lá ordenhar vaca, né? Vaca leiteira, né? Lá da Suíça, que faz queijo, né? Que a gente queijo gostoso suíço. Então, pus a mão lá no estrume, né? Limpei estábulo de vaca, fiz refeição com família suíça, né? E pratiquei meu alemão, e aprendi um outro dialeto. Então, assim, foi tudo cultural mesmo. Não foi só aquela coisa de comprar um computador, né? Um laptop, tirar umas fotos. E, que lugar que é aquele? Uma praça lá. Mas como é que chama a praça? Uma praça lá. A gente tem Uhum. que ter esse um respeito com o país, né? Por menor que seja, né? Poxa, eu fui na praça que se chama X, né? E eu li um livro de um autor, né? Russo, ou suíço, ou canadense que se chama X, que fala sobre isso. E a história do país aconteceu dessa forma. Então, assim, acho que você abre a mente de uma forma que, sabe, nenhum livro te dá isso, né? O livro, né? Hoje a gente tem livro, tem internet, né? Que é revolução, mas as pessoas confundem informação com formação, né? Que são coisas completamente diferentes, né? Uhum. Hoje você tem na internet como ser, por exemplo, Michael Phelps, né? Que é o cara da natação, que é o cara que ganhou muitas medalhas. Você pode ler todos os artigos sobre ele, né? Mas não quer dizer que você vai ser como ele, bater todos os recordes como ele, né? Então vale para tudo na vida, né? Você tem que filtrar a informação, né? Ter fonte inspiradora, né? Pessoas que estudaram muito mais do que a gente, leram muito mais do que a gente para poder ir pegando aquilo ali, né? Como conta-gota mesmo. Pô, isso aqui serve para mim, isso aqui não serve para mim, isso aqui eu posso aplicar, isso aqui eu não posso aplicar. E você vai aprendendo e isso é uma coisa que você não quer parar. Você fala, poxa, quanta coisa que eu aprendi e eu quero aprender mais. Eu sei tão pouco na minha vida, sei tão pouco do o meu umbiguinho, eu achei que ficava na frente, né? Ele está dentro de mim. Então não põe na frente não, deixa ele quietinho dentro aqui, porque tem muita coisa linda no mundo, né? Pessoas que pensam diferente da gente e não pensam melhor do que a gente, ou estão confrontando a gente, né? É só o outro modo de pensar, né? Então acho que a viagem em si ela traz paz mundial, né? Acho que o lindo para mim de viajar é pessoa, né? Eu conheço monumento, conheço ponte, conheço rio, conheço museu, conheço neve, conheço deserto, mas o que é legal é conhecer pessoa, fazer amizade, né? E receber essa pessoa na sua casa, né? E ter um lugar para ficar quando você for, né? Esse laço que você faz, para mim, assim, não dá nem para descrever em palavras, viu? Nossa, Rodrigo, aqui eu estou impressionado. Que aula você está nos dando. Está sendo um presente para todos nós ver essa percepção tão apurada, tão sensível sua. E com certeza as próximas viagens que a gente for fazer, não só eu, mas como todo mundo que está assistindo, a gente vai pensar diferente. Gostei, viu? A Dani aí falou, né, que aprender a ser mais tolerante às diferenças, né? Exatamente isso, Dani, né? Acho que o mundo ficaria melhor se as pessoas falassem outros idiomas, se elas viajassem mais, né? Observassem mais, dessem menos opinião sobre coisas que não conhecem direito, né? Religião, por exemplo, né? Política, por exemplo, né? Aprender mais antes de emitir uma opinião, né? A gente não sabe nada, né? Lá atrás, né, o Sócrates, né, foi um pensador que eu gosto de ler as coisas que ele falou lá antes de Cristo, né, conhece a ti mesmo, né, então a gente tem que conhecer, o autoconhecimento que a viagem proporciona, né, é você ser tolerante, né, você não querer brigar, você pode sentar à mesa, né, com pessoa de uma outra religião, por exemplo, um muçulmano, já tive aqui na minha casa recentemente, e aprendi muito sobre a religião dela, sobre o Islã, né? E no final, no frigir dos ovos, né? A essência é a mesma. Queremos a paz mundial, queremos ajudar um ou outro. Você pode divergir opiniões, mas tomar um chá com a pessoa e no final, poxa, que legal, me dá um abraço aqui, que bacana, aprender sobre sua religião, né? E você ser para mim e vamos ser amigos. E o mundo tá aí para todo mundo, né? Eu acho que E eu concordo com o que o Rodolfo escreveu aqui, ó. Obrigado, Rodrigão é Rodolfo. fera e sensato demais, tão bom professor como pessoa.
Tenho Obrigado, certeza disso. Rodolfo. Rodrigo, está sendo fantástico. Nós temos 5 minutos. Eu vou te perguntar se você tem disponibilidade para a gente continuar mais um pouquinho além desses 5 minutos, Claro, com o maior porque com prazer. 5 minutos o Instagram derruba a live, a gente tem que fechar e Sim, começar outra, sim, né? vamos E aprender, como Matheus. e como está sendo muito rico, a gente não pode perder essa experiência, né? Obrigado, Matheus, com certeza. Aqui, duas coisas importantes que a gente precisa falar para a gente abrir a nova live. As suas dicas, né, de sites que você comentou para intercâmbio, apontar um caminho para quem está nos assistindo e também as dicas para as pessoas aprenderem idiomas, né, crescer um pouco mais nisso. São dois pontos que eu tenho certeza que todo mundo está assistindo quer saber e vai ser muito interessante para todos nós. Uhum. Então, eu vou falar sobre plataformas que eu conheço, né? Hoje a gente tem várias, né? Mas várias mesmo. Eu vou falar de duas que eu utilizei, né? Eu vou te falar da última, que foi a minha experiência mais recente, né? Só que a É, gente vai ter que fechar e abrir de novo, porque certo, faltam dois certo. minutos, não vai dar tempo de Tá você bom, falar. tá Então, bom, pessoal, Matheus. vocês que estão assistindo agora, eu vou encerrar essa live, vou já salvar essa primeira parte no IGTV, daqui uns 20, 30 segundinhos a gente retorna, e aí vocês voltem todos para a gente continuar e o Rodrigo vai passar essas dicas para a gente. Combinado, Rodrigo? Combinado, vamos lá. Mesmo esquema, tá bom? Tá bom, Valeu, gente. Fechando aqui, obrigado. já já a gente volta. Beleza.